Oi, se você entrou nesse vídeo é porque o Espírito Santo te trouxe até aqui. E eu queria falar sobre um assunto muito importante que é: você tem vivido para si mesmo ou para Deus? O Senhor tem falado muito comigo sobre esse assunto faz um bom tempo já. E é realmente, acho que muito difícil da gente conseguir perceber quando estamos dentro de uma bolha de egocentrismo, sabe? A gente acaba se afastando de Deus e a gente fica, mas eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando, eu tô buscando e, sabe, você não consegue se aproximar de Deus. E muitas vezes isso acontece porque existe algum pecado em nós que nós ainda não reconhecemos que está realmente nos afastando da presença do Senhor. E pra mim, eu descobri que eu tava muito mergulhada em ego, no meu ego. Eu tava muito egoísta, eu tava só pensando em mim. Eu tava olhando pra mim, sabe? Eu não estava olhando pra Jesus. O Senhor, nesse meio tempo, me levou muito a Mateus 14, versículo 28 ao 31, que é quando Jesus estava andando sobre as águas. E Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quando Pedro sai e anda sobre as águas e ele olha em direção a Jesus, mas quando ele olha para as coisas em volta, ele cai. Ou seja, se a gente não tiver o nosso foco olhando para Cristo, nosso propósito ser Cristo, nós vamos cair. Que nem eu caí, que nem talvez você tenha caído. E o que acontece é que o Senhor, Ele nos trouxe para esse mundo para os outros, sabe? Não foi para Ele não nos trouxe para nós mesmos, mas Ele nos separou para Ele, para que nós fôssemos as pessoas e nós pregássemos a verdade para elas. E é por isso que Deus diz em Mateus 5, versículo 13 ao 16: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, perder o gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Gente, esse é o motivo pelo qual estamos aqui, para nos parecermos com Cristo e para, da mesma forma com que Cristo apontou para Deus e fez tudo em sua vida terrena para glorificar ao Pai, nós também somos chamados a isso. Pensem, o Deus de toda a terra lavou os pés dos seus próprios discípulos. Lá em João 13, do 1 ao 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Gente, uma nota aqui. A tarefa de lavar os pés das pessoas em um jantar era a responsabilidade do escravo da casa, caso houvesse um. Era costume que os pés de todos os convidados fossem lavados, porque na época se usava mesas muito baixas, então o pé ficava próximo do rosto de quem se sentava ao lado, então eles tinham que lavar. Gente, pensem só, o Deus da terra encarnado fez a tarefa de um escravo. Jesus, em toda a sua caminhada, ele não viveu um dia para si mesmo, mas para o Pai e para aqueles que haviam de vir, para todos aqueles no mundo que se arrependessem de seus pecados, para a glória do Pai, para a glória do nome do Senhor, para a glória do reino de Deus. Ensinar é amar os outros como a si mesmo. Ah, mas eu não me amo. Mentira. Porque todos os dias você come o que você sente vontade de comer, se você quer. Todos os dias você faz algo que te ajuda, ou seja dando uma sonequinha,
dando uma descansada. Sempre que você tá com sede, você vai lá e toma água. Você sempre, se você tá vendo esse vídeo, eu creio que principalmente vocês e eu, né, que vieram desse momento de egoísmo, de egocentrismo muito grande, a gente fazia as coisas que a gente queria. Eu quero isso, eu vou pegar. Eu quero isso, eu vou comer. Gente, são coisas simples, sabe? Mas são coisas que nos lembram que no fim nós nos amamos sim, porque nós sempre procuramos satisfazer as nossas vontades. Nós sempre queremos fazer aquilo naquele tal horário, queremos comer daquele jeito, queremos comer aquilo especificamente. Se a gente consegue, a gente come. Sabe? São coisas que são pequenas muitas vezes, mas que a gente acaba em um tempo abrindo isso em um tempo tão longo que a gente vai se tornando egoísta, a gente vai se fechando e a gente vai cedendo às nossas próprias vontades. Então eu creio que talvez você esteja passando por isso. E eu peço que você ore para que você consiga amar as pessoas da mesma forma que você agora entende que você se ama. Porque se amar não é só pensar, como eu sou linda, como meu corpo é perfeito. É simplesmente satisfazer as suas próprias vontades. Independente do motivo, independente até se você deixa de comer porque você acha que Deus não vai te perdoar por causa disso, você está fazendo para o seu próprio benefício, porque você quer que Deus te perdoe para que você não sofra mais com aquela culpa. Muitos de nós só falamos desculpa para Deus e isso significa... O que essa palavra significa? Desculpa, você está pedindo algo, você está pedindo que Deus tire a culpa de você, para que você não tenha esse peso. Então, por isso que muitas vezes a gente, em vez de pedir desculpa, pedir perdão. Porque a gente não tá pedindo pra Deus só tirar a culpa da gente, mas que Ele nos perdoasse, porque aquilo entristece de verdade, porque queremos ser mais parecidos com Ele. Então, quando Deus diz amai os outros como a vós mesmos, Ele está dizendo, façam a vontade dos outros assim como vocês fariam a de vocês. Deem aquilo que vocês gostariam de receber, que vocês dariam para si mesmos, porque se você vive em egoísmo, você dá para si mesmo aquilo que você quer. Então Deus diz, retira esse foco que está em você e coloca no próximo. Retira essa ansiedade, esse desejo de saciar a própria vontade e coloca no próximo. Vamos pensar num exemplo. Você chega em casa cansada, seu marido ou sua mulher passou o dia em casa e no fim não lavou a louça, não varreu o chão. E você fica irritado porque para você a pessoa deveria ter varrido, deveria ter limpado, porque você gostaria que ela tivesse feito isso para você. E o que geralmente acontece? Você briga com aquela pessoa, tipo, por que você não fez nada? Mas tendo uma mente celestial em Cristo, uma mente celestial colocando todas as coisas debaixo de uma perspectiva espiritual, debaixo da perspectiva de Deus, ou seja, como Deus enxergaria aquilo, o que Deus faria em relação àquilo, ou seja, Cristo, né? Você veria que Deus iria limpar a sua sujeira, como Ele sempre faz. O Senhor limpa as nossas sujeiras, mesmo que nós continuemos o nosso ciclo de egoísmo, os nossos pecados. Ele não chega e briga com a gente dizendo, por que você não limpou isso aqui? Não, Ele vai lá e Ele limpa para você, porque Ele é humilde. E é porque Ele é humilde que Ele quer que você seja humilde também. Ele quer que você chegue, lave a louça, varra. Você vai fazer aquilo que você gostaria que tivessem feito por você. E pode crer que Deus uma hora ou outra vai abrir os olhos do seu marido ou da sua esposa, porque aquilo que a gente acha que é humilhação, Deus exalta a gente por meio daquilo, sabe? Quanto mais parecido a gente ou seja, quanto mais humilhado para o mundo a gente mais exaltado por Deus a gente é. E isso pode ou não significar exaltação no mundo, né? Muitas vezes o que é humilhação para o mundo é sucesso para Deus, significa sucesso para Deus. Então, você calar a boca em uma discussão pode significar para o mundo que você está sendo humilhado, mas para Deus significa que você está se tornando mais parecido com Cristo. Porque quando Ele foi levado para a cruz, a Bíblia diz que como cordeiro mudo levado para o matadouro, Ele não abriu a sua boca.
E se nós viemos para sermos mais parecidos com Deus e para refletirmos a luz do Senhor, por que temos nos preocupado tanto com o que o mundo chama de humilhação? Por que temos vivido tanto para o nosso próprio ego, para a nossa própria vontade, para os nossos próprios sonhos? Eu estava usando, irmãos, os dons que Deus me deu para buscar coisas para mim, sendo que Deus nunca deu nada para gente que não fosse para que dessemos para os outros. Irmãos, Deus não deu dom pra gente ficar encolhido nos nossos dons ou só para ganhar dinheiro, para ganhar fama, mas para iluminar, para salgar o solo, para iluminar as pessoas. É para isso que Deus nos deu a luz. Não é para que ficássemos em holofotes, cada um no seu lugar, nos tornando cada vez mais diferentes uns dos outros, mas foi exatamente para que, como Cristo, nós nos tornássemos objetos, ferramentas na mão de Deus para conseguir mais vidas, irmãos. Então, muitas vezes o que é humilhação para o mundo é sucesso para Deus. Quanto mais você está se tornando mais parecido com Cristo, o Senhor o tem como bem-sucedido. Isso é ser sucedido no reino de Deus. É ser parecido com Cristo, é ser parecido com Deus. Então, você tem vivido a sua vida para ser parecida com Cristo ou para si mesmo? Outro tópico que eu queria falar é que quem não dá com medo de perder é quem tem a mente escassa e que não confia em Deus. Então, como eu disse, Deus nunca deu as coisas que Ele dá pra gente pro nosso próprio bem. Ele não te deu as tuas finanças, o teu dinheiro, os teus talentos, os teus dons, a tua família para ti. Ele deu para as outras pessoas, para que por meio de você as outras pessoas pudessem ser abençoadas. Então, quando você não dá aquilo que Deus está te pedindo para entregar, com medo de perder, é porque você tem uma mente escassa. Porque você ainda não entendeu que nós já temos tudo em Cristo. A palavra diz que Deus nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, quando você não quer dar algo, significa que você ainda não saiu da sua mentalidade humana de escassez. Você ainda tem medo de perder porque você não acredita que Deus pode te entregar de novo, que o Senhor pode te dar mais e algo melhor do que aquilo que você está dando, porque você tem medo de perder. E quem tem medo de perder tem uma mente escassa, e sabe que uma mente escassa traz para uma pessoa mais escassez. E como nós podemos andar com aquele que é todas as coisas e que supre todas as coisas e andarmos com uma mente escassa? Irmãos, nós temos que ter uma mente abundante, crendo que nós já temos tudo porque nós já temos tudo. Crendo que tudo que precisarmos, Deus vai nos dar, porque nós estamos com Deus, o ser mais abundante de toda a terra. Nós somos co-criadores com Cristo, nós somos responsáveis pela criação da nossa realidade. Nós podemos criar a nossa realidade. Por quê? Porque nós somos energia, nós somos vibrações. Isso daqui não é papo de religião, isso é fato. Isso é uma coisa que está em toda a Bíblia e que a gente não percebe porque a gente costuma fechar Deus nesse espacinho de que, não, isso não existe porque Deus não sei o que lá. Gente, Deus é infinito. Deus criou o universo, Deus criou as leis, Deus criou a física, Deus criou as energias. Você já entrou num lugar e sentiu, nossa, que energia pesada aqui, né? Que coisa pesada. É porque nós somos seres, além de seres carnais, nós nos tornamos seres espirituais por meio de Cristo. E muitas pessoas têm isso muito aflorado e por isso que elas se sentem assim. E sempre que nós estivermos vibrando alguma coisa, aquilo vai voltar pra gente de alguma forma. Ou seja, se você tá vibrando escassez, sabe o que você vai ter? Escassez. Mas se você está vibrando abundância, adivinha o que vai acontecer com você? Você vai se tornar mais abundante ainda. Tudo que Deus fez prospera. A prosperidade é natural. Você nasceu para ser próspero. Porque Deus é próspero e Deus fez todas as coisas para prosperar. E você é a criação de Deus, você nasceu para prosperar, mas isso não acontece por quê? Porque nós nos afastamos de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos prosperar por causa disso. Por falta de Deus. E falta de Deus traz para nossa mente escassez, traz para nossa vida escassez. Muitas pessoas, até mesmo não estando com Deus, conseguem prosperar. Por quê? Porque elas têm uma mente que muitos cristãos ainda não conseguiram construir em si mesmos. A renovação da vossa mente, né? Como Cristo fala na Bíblia.
não tiveram renovação da sua mente para uma mente que não é mais carnal, mas uma mente que é espiritual, uma mente que é abundante, uma mente que entende Deus, é conhecedor de Deus e usa esse conhecimento para formar a sua realidade. Abundante seja espiritualmente, abundante seja emocionalmente, financeiramente, e tudo que é abundante faz o quê? Não retém. Não retém porque abundante tem de sobra. Você pode dar comida para alguém de rua porque você tem comida de sobra, e mesmo que você não tenha, se você dá para aquela pessoa aquilo que você tem, pode ter certeza que porque você está em Cristo e Cristo é abundante, você também é abundante, você vai ter a sua comida de volta por meio da fé em Cristo. Então, eu só queria esclarecer essa questão de co-criador, porque tem muita gente que não entende, né? Então, eu queria falar isso, que tudo que você vibra, se é negativa, vai trazer mais coisas negativas. Se você vibra coisas positivas, mais coisas positivas vêm. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Se você sabe dar coisas boas para si mesmo ou para as pessoas que você ama, por que Deus não te daria a mesma coisa? E muitas vezes, o que Deus quer dar para as outras pessoas é justamente o que você tem. Porque muita gente, como você, lê esse versículo. E muitas delas também querem receber coisas do Senhor. Só que muitas vezes, a promessa que está aqui para as outras pessoas é você. Então você tá lá, ai, mas eu quero. Mas e se o Senhor estiver te chamando para dar? Se o Senhor estiver te chamando para cumprir um propósito, para cumprir esse propósito que está aqui, mas não de receber, de dar. Porque muitas pessoas, além de você, leem esse versículo. E acredite, todos nós receberemos o que está aqui, escrito aqui. Todos nós já recebemos tudo que está escrito aqui. Deus nos deu a vida eterna, nos deu amor condicional, nos deu a presença de Deus. Nós já temos tudo isso. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos reinos celestiais, gente. Por que você está retendo? Você é promessa de bênção na vida de alguém. Você é a promessa de ajuda na vida de alguém. E você está retendo porque você não acredita que Deus é tudo que você precisa, que Ele já te deu tudo que você precisa. Consagrem ao Senhor as suas vidas. Todos os dias acordem e peçam, Senhor, me ajude a viver para Ti, me ajude a ser consagrada a Ti. O que é consagrar algo ao Senhor? Separar para um propósito. Separar para ser usado por Deus, sabe? Estar preparado para ser usado. Todos os dias nós precisamos que esse seja o nosso motivo de levantar da cama. Fazermos a vontade de Deus, de servir, de sermos parecidos com Cristo, de resplandecer, não só receber, de salgar, não só comer, sabe? Porque tem muita gente que tá comendo comida insossa, porque você não tá se movimentando como Deus pediu que você se movimentasse. Então nós temos que viver, irmãos, pros outros. Eu sei que é muito difícil essa palavra, acho que muitos ou todos nós vamos se sentir desconfortáveis, né? Como assim ter que viver pros outros? Como assim eu já tô dando muito de mim? Mas a cada momento que se passar, Deus vai pedir mais de nós. Porque é para isso que estamos aqui, para cada vez mais sermos mais parecidos com o Senhor. Então, se você acha que não consegue, eu posso te falar que você não é a única, você não é o único. Mas eu sei que com Deus nós vamos conseguir. E se você acha que isso é demais para você e quiser largar o evangelho, é só sair. Mas se você ama Deus, se você quer amá-lo e se você quer se parecer com Cristo, eu sugiro que você fique e que você continue nessa luta, porque foi para isso que viemos, para travar a batalha contra a nossa carne e continuar escolhendo Deus todos os dias. Eu queria fazer uma oração com vocês
que vai ser muito... Eu gostaria que vocês fizessem todo dia, porque vai ser muito bom enfim, vocês conseguirem se consagrar ao Senhor. E é aqui do livro de Olhe para Jesus, do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, não sei se vocês já ouviram falar. Mas, gente, esse livro é muito bom. Fala sobre tudo que eu falei agora, na verdade, todas as coisas que eu peguei foi baseado na meditação que eu tive desse livro, no meu tempo com o Senhor. Então, é muito bom, se vocês quiserem adquirir, eu tenho certeza que vai ser uma ótima compra. Mas então, eu gostaria de fazer uma oração de santidade, aqui chama de oração de santidade. Que vai orar pela nossa mente, pelos nossos olhos, ouvidos, boca e coração. Que é assim. Vamos fazer juntos. Coloque suas mãos sobre a cabeça e ore. Senhor, hoje quero consagrar a minha mente a Ti. Que tudo que eu pensar, sentir e desejar seja para a Tua glória. Eu quero obedecer-Te, eu quero ser santo. Coloque suas mãos sobre seus olhos e ore. Senhor, quero consagrar os meus olhos a Ti. Eu quero olhar para onde o Senhor está olhando. Quero ter a pureza de Cristo em meus olhos. Que eu veja as pessoas como o Senhor as vê. Eu quero obedecer-Te, eu quero ser santo. E agora é sobre os ouvidos. Senhor, hoje quero consagrar os meus ouvidos a Ti. Que tudo que eu ouvir possa ser filtrado pelo Teu Santo Espírito. Eu consagro meus ouvidos para captar a Tua voz e conhecer a Tua vontade para a minha vida. Eu quero obedecer-Te, eu quero ser santo. Coloque suas mãos sobre a boca e ore. Senhor, hoje quero consagrar minha boca a Ti. Que tudo que eu falar agrade ao Teu coração. Eu só quero declarar aquilo que o Senhor declara. Eu separo meus lábios para a Tua glória. Que a minha boca seja um alto-falante do céu na terra. Eu quero obedecer-Te, eu quero ser santo. Coloque suas mãos sobre o coração e ore. Senhor, eu quero consagrar o meu coração a Ti. Faz-me amar-Te mais. Tu és o dono das minhas afeições. Que todos os amores rivais sejam destronados do meu coração e que eu possa amar-Te com tudo o que há em mim. Ensina-me neste dia a amar-Te mais. Eu quero obedecer-Te, eu quero ser santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode fazer isso todos os dias e não só com essas partes do seu corpo. Se você quiser fazer alguma específica, como mão, se você quer... Você pode consagrar até mesmo seu trabalho, sua família. Você pode consagrar... Gente, quanto mais você consagra a Deus, melhor é. Então, pega em tudo, bota a mão em tudo, vai consagrando seu filho, seu marido, sua mulher. Ora pelo seu trabalho, não precisa pôr mão, né? Enfim. Pode ser, talvez, na sua mesa de trabalho, no seu trabalho, na sua prova, e consagrar ao Senhor. Separar aquilo para a glória do Senhor. Se separar para a glória do Senhor. E é isso a mensagem de hoje. Eu espero que ajude realmente vocês, porque foi tudo isso aqui, para vocês verem todas as passagens que eu citei, estão em Mateus. Eu nem precisei sair muito de perto da Bíblia para encontrar os versículos. Então, peço que vocês estudem mais esses versículos para ver de que forma isso se aplica na vida de vocês, né? No que vocês especificamente têm falhado. Peçam ajuda para o Senhor mostrar onde que vocês têm falhado, onde vocês têm sido mais egoístas, onde vocês têm que aprender a abrir mais a mão, têm que aprender a confiar mais, sabe? Então, meditem nesses versículos, conversem com o Senhor sobre essas coisas e eu tenho certeza que vamos passar por essa dificuldade juntos. Então, para a glória do Senhor, eu faço esse vídeo e para vocês, os meus irmãos, espero que tenha ajudado. Beijo!